Estamos de volta para o primeiro bloco do programa Tribuna Livre, que debate hoje aqui a reforma tributária. Os nossos convidados são o ex-deputado professor de Economia da UFAC, João Correia, e o presidente da Acisa, Jurilande Aragão. Jurilande Aragão, boa noite, seja bem-vindo. Muito boa noite a você, Arquibaldo, boa noite, doutor Osmi, boa noite, meu irmão Narciso Mendes, boa noite, deputado João Correia. E boa noite a todos os nossos telespectadores. Estamos aqui ávidos porque é um assunto que, para o empresário que a gente representa, é o assunto mais crucial que existe. E a cada dia está doendo mais. A cada dia ele ataca em todas as esferas. Hoje mesmo eu li que eu pensava que estava 37% do PIB, já cresceu para 39%. Então hoje nós pagamos 39% do PIB, o empresário. E é bom que a gente diga de início que não é só aquele imposto que a gente paga, porque o mais importante são estes impostos contidos naquilo que a gente compra. Porque é absurdo. Chega num ponto que a gente fica preocupado e eu já com a minha idade um pouco avançada, vejo essa discussão já de há muito tempo. Então todo mundo fala de reforma tributária. Eu sou cético. Não vai acontecer nunca. Por quê? Porque o governo nunca vai ceder na sua ganância, no seu bocão de tirar mais e mais. E a população vai sentindo e vai se virando e vai fazendo o que pode. Eu fico muito preocupado com os meus netos. Comigo, eu não sei se... Eu acho que já passou o tempo da minha preocupação. Mas o empresário, ele está a cada dia... Agora mesmo nós temos um novo e grande ministro da Fazenda que vem com que mudaram o nome, que é muito bonito, ajuste econômico. É bonito pra caramba o nome. Em vez de dizer, vai vir uma carga fiscal aí que a gente está muito preocupado. Já se fala em unir PIS com COFINS, que só isso aí vai dar uma arrecadação maior de 34 bilhões. Tudo é só para aumentar. A gente sabe que terminou o ano, saiu em tudo quanto é lugar, que o governo gastou mais do que arrecadou, 18,5 bilhões. Então, nós nascemos o ano de 2015 já devendo para si mesmo 18,5 bilhões. Então, agora é claro que eu vou deixar vocês, porque só foi para dar uma boa noite, mas eu quero deixar uma boa noite já com este ar de preocupação. A ministra não, só eu quero falar desse negócio aqui, que eu achei muito bacana. A presidenta da República, domingo, ela fez um pronunciamento. Ela fez um pronunciamento e eu acompanho muito no Facebook. E ela disse duas frases que me chamou muita atenção. Deixa eu dizer para vocês a frase que ela disse, porque eu faço questão de dizer. Ela disse mais ou menos assim, dentre tantas. Nem de longe a crise é nas dimensões que dizem alguns. E outra, você tem todo o direito de se irritar e de se preocupar. E aí eu fiz uma notinha bem pequena dizendo assim... É o que você está fazendo. A Dilma está me seguindo. Primeiro, nem de longe a crise é nas dimensões que diz algum. Eu sou um algum. Segundo, você tem todo o direito de se irritar e de se preocupar. Eu, de novo. Só que essa já faz mais de 2 anos que eu estou. Aqui. Obrigado, boa noite. Professor João Correia, seja bem-vindo. Boa noite ao Arquibaldo, ao Narciso, ao Osmi, ao Jurilande, que me parece que é da agricultura. Não, eu sou da Associação Comercial, a CISA. Mas ele falou, ele apresentou como... É porque a nossa que eu imaginei que você era uma espécie de Levi acriano, entendeu? Não, pelo amor de Deus. Bem que eu respeito. Quem é Levi? O Joaquim Levi. Ah, o Joaquim Levi. Joaquim Levi. O Delfim do Eu estou aqui, na verdade, eu não sou um especialista, viu, Arquibaldo? Apesar de que acho que a empresa tem muita coragem de trazer um debate com reforma tributária, porque mesmo sendo altamente decisivo, importantíssimo para a vida cotidiana das pessoas, mas não é de muito fácil compreensão para o senso comum. Não é. É tipo a inflação, Narciso. É impressionante como o debate sobre inflação as pessoas não compreendem. Compreendem quando vão no supermercado e o preço está majorado, mas não sabem nenhum dos vetores que definem isso. João, então né? deixa eu dar só uma pitadazinha na sua linha de raciocínio. O meu meu pai, viu, Juliano, dizia que o povo entendia melhor quando não havia trocado os nomes, as denominações. Ele disse que quando se falava em carestia e não em inflação, o povo entendia melhor. Quando se falava em déficit e não em prejuízo, o povo entendia melhor.
E quando se falava em superávit e não em lucro, o povo entendia melhor. Então, se a gente puder falar na linguagem mais popular, quem sabe... É o mais simples, mas eu acho que o Brilhante já deu uma... Mas, João, você começa dizendo que o povo, muitas vezes, não entende. Não, o povo entende algumas coisas. Por exemplo, quando se diz, você paga imposto? Ele diz, pago. Eu pago imposto de renda, eu pago o INSS, eu pago o IPVA, o IPTU... São 60. E fica só nisso. Fica só nisso. Ele não sabe... E quando compra um quilo de feijão... Mas é que está... que ele paga COFINS, ele paga PIS, ele paga IPI, ele paga ISS, enfim, ele paga... ICMS, uma série de impostos então, esses elementos nos preços. preliminares são decisivos. Veja só, um mendigo paga imposto? Paga. O povo acha que não, correto? Mas ele paga. No que ele consome está embutido o imposto indireto. Uma caixa de fósforo. Ele pode não pagar o imposto de renda, ele pode não pagar o imposto sobre patrimônio que ele não tem. Mas o que ele consome, o meio quilinho de arroz que ele consome, o fósforo que ele compra, ali estão embutidos impostos, aliás, muito regressivos. Esse é um problema. É problema. Da Na tributação no Brasil. esmola que ele recebe tem uma carga de imposto da esmola. Não, mais do que isso, esse imposto indireto é o mais injusto possível. Que chama de regressivo, né? Por isso é que existe uma lei hoje que é obrigatório colocar na nota fiscal o quanto de imposto é pago. Como nós estamos no início do ano, e o início do ano nos lembra o início da vida escolar, então, aqui, ó, volta às escolas, tributo no material escolar ultrapassa os 47%. Um agente escolar, 43%, um apontador, 43%, uma borracha, 43%, um caderno, 34%, uma caneta, 47%, uma cola, 42%, um estojo de lápis, 40%, uma lancheira, 39% e um lápis, 34,99%. Então, este imposto que a gente não sente e que hoje... Porque lá na Constituição obrigou a colocar, e só agora, ano passado, que as associações comerciais do Brasil inteiro, colocado pela Associação Comercial de São Paulo, fez prevalecer essa lei. Hoje é obrigado e já está em vigor a necessidade de colocar em cada nota fiscal o valor... Você disse que nós tínhamos quantos impostos? Eu digo quantos impostos nós temos? 60. Não. Sabe quanto é que nós temos? 92 tributos no Brasil. Opa, isso. Então vamos lá. Tributos. Aí, Vamos lá. Fazer justiça. Mas permita-me, Fazer João. justiça ao ótimo professor Cícero Sabino, lá da FAAL, que leciona direito tributário. Então, o tributo é a soma dos impostos, das taxas e contribuições. Exatamente. Tá certo? Então, tudo isso é jogado na vala comum do imposto. Mas, na verdade, são os tributos. A matriz são os tributos, o imposto, permita-me aqui só um minutinho, Pois não, esteja à vontade. Nós temos 92 tributos. Só para você fazer uma avaliação, eu vou ler aqui 4. Eu tenho aqui 60 para ler. Você está com 92, mas vamos ler. Eu acho que existe no Brasil... Não, mas permita-me, vocês estão percam o raciocínio. O Osmi pretende trazer ao debate pelo menos o nome de 4 desses exóticos. Eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Contribuição à Comissão Coordenadora da Criação do Cavalo Nacional. Você sabia que existia? Não sabia, mas não me surpreendo. Contribuição para o fomento da radiodifusão pública. É de 2008, essa contribuição. Eu vou colocar aqui outro interessante. Você, como economista, deve saber. Taxa de avaliação da conformidade. Da conformidade? Da conformidade. Com o quê? Hã? Conformidade com o quê? Não sei. Mas é uma taxa que nós pagamos. Sim, de avaliação... Da conformidade. Tá. Taxa de fiscalização de sorteios, brindes ou concursos. Ou, mais uma taxa interessante, criada agora em 2004, taxa de utilização de selos e controles. Muito relevante. Professor João Corrêa, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Eu tenho uma para o Jurilante também, presidente. Pois não. Que é no último programa aqui, nós tivemos, vou fazer a sua responde em seguida, depois a gente lê, mas vou adiantar qual é a sua. No último programa nós fizemos aqui, o senhor estava muito otimista. Muito otimista. Pelo visto, esse otimismo já foi por água Não, veja abaixo. bem.
setorialmente falando, naquela época, nós estávamos... Hoje eu fui dar uma entrevista numa outra emissora e eu tive que ligar para 8 pessoas. Porque eu, quando venho a um programa falar sobre alguma coisa, eu me intero para não cair no risco de dizer bobagem. De vez em quando, mesmo assim, eu digo. Mas deixa eu lhe falar. Então, eu liguei para 8 comerciantes, porque o que se nota a olho nu hoje é que tem uma preocupação. Houve a enchente, todo mundo parou de vender, passou uma semana fechado, aquela coisa toda. E eu liguei para alguns comerciantes. E todos, liguei para a Gazin, liguei para o Guerra, liguei para o Adem, liguei para pessoas que significativamente têm uma projeção na cidade. E todos não me falaram mal, falaram que a coisa está bem. Então eu fico pensando que a mim também, a olho nu, dá a ideia de que a coisa está capenga, que a coisa está ruim. Aí ficou lá aquele negócio da enchente, parou de vender, mas tem um lado, por exemplo, ontem, numa reunião nossa, lá na associação, o Adem vendeu, no momento que a gente fez o negócio para levar para a Brasileira, 530 sacolão. Então, veja bem, está havendo um revés também do outro lado que tem. A Gazin estava me falando, liguei lá, tem um gerente dele, que é até diretor lá na CIS, falando, Jurilândia, a gente já está sentindo o pessoal vir comprar aquela coisa que estragou, aquele negócio todo. Então, eu, de físico e de mente, de coração, sou exageradamente otimista. Sou um homem feliz, então eu não tenho que ver lá o lado negativo. De vez em quando, tem algumas pessoas aí que mandam eu parar de ser um pouco pessimista, mas eu sou realista. É que eu leio não, demais. Otimista. Otimista. Mas manda eu parar de ser pessimista. Mas deixa eu então perguntar para o Pois professor João Corrêa, porque o Jurilândio já respondeu, que ele disse que não acredita na reforma tributária. Quando se fala em reforma tributária, os principais defensores dela falam em desoneração de impostos. O que nós vimos agora no pacote econômico, pacote de maldades da dona Dilma, foi justamente o contrário, o aumento dos impostos. Dá para acreditar, professor, que a reforma tributária seja feita? Olha, esse é um debate, Narciso foi deputado, Osmir também foi. Eu acho que ele se colocava na Constituinte já, de uma certa maneira. Houve toda uma definição, mas nunca saiu de pauta. Nos últimos 20 anos, digamos assim, ela sempre está na ordem do dia. O problema é o seguinte, há muitos mitos em relação à reforma tributária. Por exemplo, alguns acham que a reforma tributária tem que existir para que todos aumentem suas participações no bolo nacional. Isso não é possível de ser feito. Até porque não existe um percentual maior do que 100%. Não pode, exatamente não pode. A realidade impede. Por outro lado, alguns acham que os tubarões vão levar tudo e as sardinhas vão morrer. Eu acho que nenhuma coisa nem outra. Existem algumas coisas no Brasil que poderiam, de forma neutra, ser resolvidas no curto prazo. Por exemplo, eu vou lhe dar um exemplo. Guerra fiscal. Nós estamos aqui na frente de um presidente da Associação Comercial. A guerra fiscal é um desastre no Brasil. Porque acabou-se a perspectiva do planejamento no país, a extinção da Sudam, extinção. Deixaram de existir. O Brasil não programa o plano plurianual que os deputados aprovam, é uma peça de ficção, uma mera peça de ficção. O orçamento é outra peça de ficção, orçamento anual. Sim, que até hoje foi feita. A lei orçamentária anual é outra peça de ficção. É estimativa, né? É estimativa, não é realidade, então você superestima. O Manteiga superestimou e foi um dos desastres da Dilma, foi exatamente a superestimação que o Manteiga fazia do orçamento, e em cima daquela presunção de arrecadação, ela começava a gastar e danou-se a gastar doidadamente. Correto? Então, veja só, a guerra fiscal pode ser eliminada. Há a eliminação de uma série de tributos que podem ser unificados. Eu não vou te dizer que seja feito apenas um imposto único. Isso é uma ilusão, porque você não captura as singularidades que existem nos lugares, nas formações econômicas, etc. No entanto, você pode reduzir vários desses impostos, o tal do IVA. Eu sou um defensor do IVA. Eu queria depois abordar o IVA. O que é o IVA? É o Imposto sobre Valor Agregado. Então, você teria 2, 3, digamos assim, tributos que unificaria. Você não teria esse enlouquecimento, esta anarquia que o Osmir acabou de mencionar, que o Jurilândio falou. Mais de 60 impostos, 70 impostos, 92 taxas, etc. Então, essa esbórnia tem que acabar. E eu acho que não precisa, ninguém perderá nem ganhará se você racionalizar isto. O grande problema, Arquibaldo, é o seguinte, é que reforma tributária se faz em período de vaca gorda. Tá certo? Quando a vaca está gorda, aí você pode, digamos assim, o Estado, a União, ela tem poder suficiente, digamos assim, de arrecadação para compensar estados que possam perder, enfim, para fazer um mecanismo de redistribuição do peso e do contrapeso.
Agora, em período de vaca magra, como nós estamos vivendo agora, Não dá pra não fazer. tem a menor condição dela sair. Não tem. O governo perdeu uma grande oportunidade de 2,4, 2,7, ou até 2,8, quando a crise começou. Aí ele poderia ter feito uma racionalização que seria, quer dizer, uma reforma tributária no Brasil, ela tem que ser feita por etapas. Não pode imaginar que tem alguma cabeça iluminada, tão sabida, que de repente venha e proponha tudo e que resolva. Não, não é assim não, mas uma série de elementos. Por exemplo, a guerra fiscal pode ser realmente eliminada, eu acho que pode ser eliminada. Eu acho que você reduzir a incidência do imposto indireto, que é outra perversidade, especialmente contra os mais pobres, você pode fazer isso. Você pode reduzir cargas para você aumentar a base. A bitributação. Esse é um outro problema, tá aí, a bitributação. Existem cadeias produtivas em que você, digamos, minério de ferro, o cara paga imposto no minério de ferro bruto, depois no lingote, depois no perfil de aço, aí depois na autopeça, aí depois no automóvel, enfim, você superpõe e isso elimina a competitividade do país, você está me entendendo? Então, a reforma tributária, o poder se acovardou em fazer na hora certa, agora não tem como fazer, porque agora é para arrecadar mesmo. Só tem uma coisa que o Levi está fazendo que ele não pode, no meu modo de ver, viu, Juliano? Que é o seguinte, o custo da máquina pública não foi mexido. Só está se trabalhando no lado do aumento dos impostos e não na redução de despesa. Dos 39 ministérios, aquilo ali você pode mexer com 20, com 18, com 19. Permite Esse é o grande problema. Um ligeiro comentário. Depois eu quero a palavra, que eu quero fazer uma... Um estudo do Banco Mundial, viu, Narciso, apurou que uma empresa no Brasil gasta 2.600 horas anuais, 108 dias. Isso é um absurdo para pagar os impostos básicos. Na Suíça são 15 horas. Aqui Em no Chile são... 177 países analisados, Isso é outra barbaridade. apenas 23 são exigidos mais de 500 horas ano. Perfeito. Apenas em 23. Nós estamos com 2.600 horas. 108 dias. 108 Então, viu, dias. só para colocar. Então, Eu quero nesse depois a palavra, sentido, eu eu quero acho, fazer só rapidinho, nesse sentido, você pode fazer uma reforma tributária sem que as pessoas percam ou ganhem, que ela seja relativamente neutra, eliminando, racionalizando, porque o sistema tributário brasileiro, ele é estúpido, ele é realmente boçal, ele é contrário aos interesses nacionais. Então é uma questão de modernidade e de competitividade da economia brasileira no médio e no longo prazo. É filho e neto, meu amigo. Narciso, por favor, eu quero fazer aqui uma leitura que eu vim com o propósito de iniciar a minha fala com ela. Jorilândia, deixa eu chamar um intervalo comercial, a gente faz no segundo bloco. Daqui a pouquinho, por favor, não saia daí.